Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que bênção a gente estar aqui mais uma vez para iniciarmos um novo trimestre, segundo trimestre de 2025, que tem esse tema muito interessante, o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, ou seja, de João, né? Então nós temos aqui 13 lições que nós vamos estudar a este respeito, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente as nossas vidas com este ensinamento. Meus irmãos, nós vamos direto para a lição de número 1, a primeira lição que fala exatamente sobre a encarnação do Verbo, o Verbo que se tornou carne. A palavra-chave que você sabe aqui é encarnação. Mas nós temos também o nosso gráfico esboço que criamos, né, um novo gráfico esboço que fala a respeito disso. Então, primeiro ponto, o Evangelho de João. Segundo ponto, o Verbo de Deus, Jesus, o Verbo de Deus. Terceiro ponto, a encarnação do Verbo. O textuário diz, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir pecadores. Que coisa interessante quando a gente olha para esta verdade prática. O que é que está sendo dito aí? Está sendo dito que antes o Verbo de Deus, a palavra de Deus, ela não tinha ainda se tornado carne, mas com Jesus ela se torna carne. Isso é impressionante, porque a palavra, todos nós sabemos, é o que nós usamos para comunicar. Deus usava a palavra também para comunicar-se. Essa palavra foi escrita, essa palavra foi colocada em papiros, em papel, mas agora essa palavra se tornou carne, essa palavra se tornou viva e habitou entre nós. Então é muito importante nós termos, irmãos, esse entendimento. Dando continuidade ao nosso estudo, meus irmãos, nós temos aqui, como falei, a palavra-chave encarnação. Porém, antes de entrarmos no primeiro ponto, que é o Evangelho de João, eu gostaria de trazer aqui para os irmãos alguns fatos importantes sobre o Evangelho de João. Primeiro, que ele não é um evangelho sinótico, ou seja, ele não está dentro daquela tríade dos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, porque os evangelhos sinóticos falam de uma semelhança, e de fato, os fatos narrados ali nos evangelhos sinóticos, cada um deles narra o mesmo fato, mas o Evangelho de João não. O Evangelho de João é diferente. Inclusive porque as fontes informativas do Evangelho de João são diferentes. Eu vou falar um pouco aqui sobre essa questão das fontes. É importante o professor saber sobre essa questão das fontes, tá bom? Uma das coisas também que a gente aprende no Evangelho de João é que ele é um dos discípulos mais chegados, mais apegados, que tem mais comunhão com Cristo. E isto vai ser muito importante, exatamente para que, outro fato, João tenha a ideia de um Cristo altamente transcendental, de um Cristo divino, de um Cristo que é Deus. Tá? A prova disso é que os outros evangelhos não tratam assim tão claramente como o Evangelho de João, começando falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, para João, o Cristo não está limitado também aos judeus, mas a sua existência é projetada para todo mundo, ou seja, o Evangelho de João é algo para ser falado, crido em todo mundo, né? Explicado, pregado em todo mundo, tá? A mensagem de João também, ela acaba sendo uma dura crítica e uma defesa contra a heresia gnóstica, que nós já estudamos na lição passada, a qual negava a corporidade de Jesus, né, e a divindade de Jesus. Então, a gente precisa entender, meus irmãos, pelo menos duas coisas do Evangelho de João que fica muito claro. Primeiro, que Jesus era Deus, tá? Jesus era Deus. Essa é uma verdade inegociável. Porém, este mesmo Deus morou conosco. A palavra habitou entre nós quer dizer
armar uma tenda. Nós vamos estudar mais sobre isso aqui. Ele morou conosco, ou seja, o Deus transcendental, o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo, veio para morar, para estar aqui conosco, e isso é muito importante. O Evangelho de João também, ele acaba sendo uma apologética geral da pessoa de Jesus, porque quando João escreve, ele está ali no meio daquelas doutrinas que estavam se espalhando na igreja, especialmente o gnosticismo e as outras que nós já estudamos, tá bom? Um outro dado importante é que, pela idade avançada de João, é possível que o livro dele tenha sido escrito por um amanuense, um escriba amanuense, tá bom? Há algumas teorias que falam também que o livro de João deve ter sido escrito por um grupo de discípulos de João sob a supervisão, né, do próprio João, ou João, assim como o trabalho do amanuense, em que ele descreve e a pessoa vai escrevendo, assim mesmo acontecia com aquele grupo de discípulos que foram os responsáveis, por exemplo, para juntar os dados, para que assim eles pudessem compor o livro de João, tá bom? Então, meus irmãos, é importante nós entendermos estes pontos. O propósito do Evangelho de João, conforme está escrito aqui, é levar os seus leitores a crer que Jesus é o Filho de Deus e, ao crer, encontrar a vida em seu nome. Está lá em João 20, 31. É importante que se diga isso, porque aquela ideia do Cristo divino ainda não estava bem consolidada na mente dos discípulos. Isso foi uma construção que foi sendo feita, foi sendo construída aos poucos, à medida em que a revelação do verbo ia se desenrolando na vida dos discípulos, né? Até eles entenderem isso, eles entenderem então que o Logos, o verbo, é a palavra encarnada, é o Deus encarnado, é o Deus que se torna carne, porque isso está falando da natureza de Jesus. Então, aqui no Evangelho de João, nós temos sim, por exemplo, a divindade e a humanidade de Jesus afirmada. Essas duas naturezas são inseparáveis, então não tem por que nós acreditarmos que Jesus, ele não era Deus, ou que Jesus não tornou-se carne, como querem dizer os gnósticos, tá bom, meus irmãos? Mas essas duas coisas, conforme nós falamos, é importantíssimo. Ele era Deus e ele se tornou carne. Esta é uma verdade inegociável do Evangelho que precisa ser pregada, que precisa ser ensinada. Nós vamos mostrar também aqui para os irmãos, antes de entrarmos no segundo ponto, no segundo tópico, que fala sobre Jesus, o Verbo de Deus, quero mostrar para os irmãos aqui aquilo que nós falamos sobre as fontes informativas do Evangelho de João, tá? Quando a gente fala em fonte, meus irmãos, nós estamos falando dos dados importantes, não é, que foram coletados para a construção do livro, para a escrita do livro. Assim como o livro, quando é escrito hoje, né, qualquer pessoa que escreve um livro sabe que tem que fazer isso, sabe que tem que fazer uma pesquisa para apuração de dados, para levantar documentos, para levantar informações, para formar o livro, para escrever o livro. Então, havia também fontes que foram importantes para a formação do livro do Evangelho de João. E nós queremos mostrá-lo aqui através desse simples diagrama. A primeira delas é o testemunho ocular de João e o seu trabalho editorial. Por que isso? Porque ele estava presente quando tudo aconteceu. Ele estava vendo todas as coisas. Ele estava vendo todos os milagres, não é? E é claro que isso foi importante para que ele pudesse descrever aquilo que ele estava vendo. Nós não acreditamos mais ou menos naquilo que é dito ali na série The Chosen, né? Quando eles estavam, enquanto Jesus estava operando os milagres, um daqueles discípulos lá ia escrevendo, né, em loco ali tudo o que estava acontecendo, né? Se não me falha a memória, era Mateus, né? Da série, ele vai ali escrevendo, anotando, tá? Se for esse o caso, meus irmãos, ainda assim, o que a gente entende é que aquilo ali eram fragmentos. Eles não estavam escrevendo o livro propriamente dito. Eles estavam escrevendo os fragmentos, ou pelo menos como se fosse apenas o resumo
dos acontecimentos, né? E aí é que esse trabalho foi importante, porque depois tudo isso foi recolhido, tá bom? O trabalho editorial dos discípulos de João também, isso aqui foi muito importante. Alguns falam que os discípulos de João foram responsáveis, né? Agiram ali como pesquisadores, porque eles foram pegar esses fragmentos, né? Para poder juntar e fazer o Evangelho de João, tá? Fontes similares ao Protomarcos, embora que essas fontes sejam distintas, mas ele só quer dizer aqui que elas eram mais ou menos parecidas com o que tinha em relação ao Protomarcos. Esse Protomarcos, meus irmãos, seria um evangelho anterior ao evangelho de Marcos, tá bom? Você pode pesquisar depois isso daí, tá? Então, o que eles dizem é que existia um evangelho antes de Marcos, mas que depois se transformou, esse proto-Marcos se transformou no evangelho de Marcos, tá? O que é importante a gente saber do evangelho desse proto-Marcos é que lá é citado a ressurreição de um jovem, tá bom? E isso é interessante porque cria um paralelo com o Evangelho de João, porque o Evangelho de João tem também uma ressurreição de alguém que é inclusive amigo de Jesus, que era Lázaro, tá? Nesse sentido, você tem uma similaridade, porque nos outros evangelhos não tem citando a ressurreição de Lázaro, mas João traz isso como um sinal, e nós vamos falar sobre essa questão aqui, 2 sinais, tá bom? Outra fonte que foi importante para a formação do livro de João é as tradições orais e escritas, possivelmente preservadas pela igreja de Éfeso. Veja, irmãos, nesse sentido, o livro de João, o Evangelho de João, ele ganha uma notoriedade, porque você tem ali as tradições. As tradições são muito importantes, né? Porque as coisas iam acontecendo, ia ficando na mente deles e eles iam transmitindo aquilo para as pessoas, né? Na comunidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, tinha muitos cristãos e com certeza eles lembravam dos fatos, dos acontecimentos, e que isso também foi importante como fonte para o Evangelho de João, tá? Capítulo 21, que foi preparado pelos editores do Evangelho em Éfeso, né, na igreja de Éfeso, e que também está citando o próprio João, ou seja, nesse ponto, ali há aquela citação do próprio João, né, que escreveu o livro, para que não haja nenhuma dúvida de que de fato foi ele mesmo que escreveu, tá bom? Um ponto importante aqui, meus irmãos, é essa influência neoplatônica e espiritual religiosa nas expressões e nas escolhas das ideias. Deixa eu explicar isso para não ficar muito confuso, tá bom? Meus irmãos, quando João fala do verbo, o verbo é um conceito filosófico, tá? Nós temos que ser honestos em relação a isso. Bom, mas aí significa dizer que ele estava dando razão para o conceito filosófico? Nós já vamos ver aqui daqui a pouco o que é que significa esse conceito filosófico. A resposta é não. Na realidade, ele está usando o que a cultura linguística da época, a cultura, digamos, filosófica da época falava. Mas aí João dá o conceito bíblico, o conceito do evangelho sobre o que é o verbo. Ou seja, meus irmãos, antes de entrarmos no segundo ponto, eu gostaria de mostrar esse gráfico, que ele é muito importante sobre o evangelho de João. Por quê? Porque, na realidade, o evangelho de João ele apresenta 7 sinais. Esses sinais são, na realidade, milagres. Tá? A palavra sinal tem o sentido de uma marca, um símbolo, pelo qual algo é conhecido, como se fosse uma espécie de carimbo. Tá? Também tem um outro significado de sinal dos deuses, um presságio. Essa palavra sinal, semeion, tem esse sentido. Também pode ser um sinal para fazer qualquer coisa, um sinal para a batalha. No grego koiné, essa palavra significava também milagre ou maravilha. Tá? Por isso que é importante a gente entender
os milagres de João como sinais. E esses sinais eles estão sinalizando, eles estão alertando, eles estão mostrando algo a respeito da divindade de Jesus. Então vamos falar aqui rapidamente sobre eles, mas eu aconselho você a imprimir e estudar mais para falar desses sinais, exatamente para falar da divindade de Jesus. Então, quando ele, por exemplo, transforma água em vinho, ele está falando, mostrando a sua divindade e o seu poder transformador, que na realidade o nosso Cristo, ele tem poder transformador. Quando ele diz a palavra para os discípulos, né, que até Maria desfaçam tudo que ele vos disser, e ele dá as coordenadas do que eles tinham que fazer, então ele está usando a palavra, olha, o verbo em ação, isso aqui é muito importante, né? Segundo sinal, quando acontece, por exemplo, a cura do filho do oficial, mostra o poder dele, mesmo realizado à distância. Ou seja, não precisou ele ir na presença daquele filho que estava doente, mas ele deu uma palavra e a palavra percorreu o espaço e alcançou o objetivo. Por quê? Porque ele é o Logos, ele é o verbo, a palavra dele é viva, é poderosa. Uma palavra que ele fale, ela acontece. A mesma coisa com a filha da mulher Ciro-Fenícia, quando ele deu uma palavra e a palavra foi e realizou aquilo que ele deu. É interessante que ele nem sequer expulsou o demônio, mas ele diz, pode ir que a tua filha está curada, a tua filha está liberta daquele demônio, né? Naquela hora, aquele demônio deixou aquela menina, conforme diz a palavra do Senhor. Então, ele é o verbo. Esse verbo é esse significado, né? De algo que é poderoso, tá? Terceiro sinal, o paralítico de Betesda, mostra o poder dele, apesar do tempo. O homem era coxo, paralítico desde nascença, mas Jesus não tem limites para realizar milagres, ele realizou o milagre, né? E aquele homem creu e ali ele foi curado. Isso é muito importante, meus irmãos. O quarto sinal, está falando de multiplicação de pães e peixes, novamente mostrando o poder de Jesus sobre a natureza para multiplicar aquilo que ele quer para um fim determinado, que seja atender às necessidades humanas. Você vê que Jesus está usando o poder dele ali, o poder divino, mas não em benefício próprio, mas sim para ajudar aquela população, aquelas pessoas que estavam, sim, carentes, que estavam com fome, e ele realizou aquele milagre, mostrando que ele é Deus, mostrando que isso é um sinal da sua divindade. Mesma coisa quando ele anda sobre o mar, ele está demonstrando poder sobrenatural sobre a natureza, operando acima da natureza, operando acima da gravidade, não é? Porque não houve gravidade ali, ele não afundou, o mar não submergiu a Cristo, mas isso mostra o poder dele sobre a natureza. Do mesmo jeito, quando ele acalma o mar, a tempestade, que os discípulos ficam perguntando, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, este é o Criador da natureza. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então era o Criador dando uma ordem para a natureza e a natureza obedeceu. Sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Novamente mostrando o poder de Jesus sobre enfermidade, apesar do tempo. Ele era cego de nascença, mas isso não foi impedimento para que Jesus desse vista àquele homem. Interessante que isso tem um significado também espiritual, porque ele veio dar vista aos cegos, não só os cegos físicos, mas os cegos espirituais. É muito importante isso. Sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro, porque aqui mostra o poder de Cristo sobre a morte, mostrando a sua divindade. Novamente, a palavra, o verbo é colocado aqui em evidência, porque ele dá uma ordem para um morto de 4 dias, que a Bíblia diz que já cheirava mal, mas quando ele diz, Lázaro, vem para fora, e aquele homem que estava morto, todo enfaixado, mas ele se ergue, e ele sai daquele túmulo,
mostrando para todas as pessoas ali que Jesus, de fato, era Filho de Deus, era Senhor Todo-Poderoso, porque a palavra dele tem todo o poder, meus irmãos. Este é um ponto muito importante que nós precisamos atentar para ele. Meus irmãos, o segundo ponto, o segundo tópico fala sobre Jesus, o Verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado. É muito importante que João comece o seu evangelho falando que no princípio era o Verbo. Nesse sentido, ele faz sim um paralelo com o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui está dizendo que no princípio era o Verbo. Por que isso? Porque o próprio texto diz que no princípio ele estava lá com Deus. E estava como? Estava na criação. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, quando Deus cria todas as coisas, ele faz isso pela sua palavra, não é? Quando ele diz a palavra bara, ou seja, haja, ele está usando a palavra. Ora, o que é a palavra senão o verbo? E o que é o verbo senão o Cristo? Por isso que diz que ele estava no início, por isso que diz que ele criou todas as coisas, tudo foi feito por ele e para ele, porque ele estava lá no início criando todas as coisas com Deus através da palavra, o verbo vivo, o verbo que cria, o verbo criador. É muito importante. Meus irmãos, quando João fala sobre isso, é claro que ele está falando contra a teoria gnóstica que falava, né, que Jesus era um avatar, era um ente, mas que não se tornou carne. Não é? Que isso aqui é importante nós entendermos isso. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É importante que se diga que João está usando um conceito filosófico, sim, o verbo é filosófico, porque, como diz a nossa própria lição, o verbo, ele tem no pensamento filosófico a ideia, não é, o sentido de razão, de pensamento, não é? Mas no Evangelho, e João utiliza só essa parte do logos, do verbo, para dizer que ele não é apenas um pensamento, que ele não é apenas uma razão, mas ele é a palavra encarnada, ele é a palavra viva. Por que isso, meus irmãos? Eu volto a dizer o que eu sempre tenho dito, que a palavra de Deus, desde o início, né, a palavra de Deus foi escrita em pedras, na entrega dos 10 mandamentos, né? Mas também ela foi escrita em papiros, ela foi escrita também em pergaminho. E a palavra também hoje está escrita no celular, porque nós temos aplicativos, né? Antes disso, é claro, ela foi escrita através de livros, né? Como o próprio Códex. O Códex era já mais ou menos aquela primeira ideia do que seria um livro. É como se fosse um livro manual, porque não tinha, né, a questão da prensa, que foi inventada por Gutenberg lá pelos anos de 1400, quando ele criou a primeira prensa, não é? E imprimiu a Bíblia. Mas o livro, como a gente conhece, né, com as páginas para virar, que era o Códex, foi feito daquela forma ainda artesanal, tá bom? Mas, irmãos, e aí nós chegamos no verbo, o verbo vivo, porque o que Deus sempre quis foi que o verbo fosse vivo dentro de nós. Quando ele diz para construir o templo, é nesse sentido. Olha, construa o templo, construa o tabernáculo, melhor dizendo, e eu habitarei entre vocês, eu vou habitar entre vocês. Mas parece que o povo não entendeu muito isso, porque aí depois o templo, aquele tabernáculo se tornou em um templo, né, o templo de Salomão, mas depois o templo virou algo assim que os próprios idólatras, né, colocaram imagens lá, o templo foi destruído, depois reconstruído ali por Neemias e Esdras, mas a verdade é que aquele templo depois ele foi ampliado por Herodes, ficou um templo muito bonito,
né, que os discípulos mesmo admiravam, assim, olha que pedras, que construções. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Mas é interessante o debate de Jesus com os fariseus, porque ele diz para os fariseus, derrubem esse templo, destruam esse templo e em 3 dias reconstruirei. Os fariseus não entendiam e disseram, mas os nossos antepassados levaram décadas para construir esse templo, como é que ele disse que constrói em 3 dias? Porque eles não entendiam que Jesus estava falando deste templo, que era ele. E quando você olha no Apocalipse, meus irmãos, a Nova Jerusalém é o templo de Deus. E diz também que o Senhor é o templo. Então, combina direito com o que Jesus disse. Olha, Jesus estava dizendo para aqueles fariseus que ele era o templo. E por mais que eles destruíssem esse templo, que se refere à sua morte, mas ao 3º dia o templo ia ser reconstruído para que novamente ele pudesse ser reerguido. Isso é muito interessante, porque o templo agora somos nós. É por isso que Paulo diz, vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Por quê? Porque Deus sempre quis habitar conosco, através do verbo vivo, através da palavra, não é, gravada dentro dos nossos corações. Meus irmãos, o 3º ponto está falando sobre o verbo que se torna carne, a encarnação do verbo, a manifestação do verbo e a luz do mundo, porque ele não é só a palavra viva, mas ele é também a luz do mundo. O que é a luz? A luz está falando aqui de conhecimento, né? Então, o mundo vive em trevas, e essas trevas, está falando dessa obscuridade espiritual. É por isso que as pessoas não querem saber de Deus, porque elas estão realmente em trevas. Jesus é a luz do mundo, né? Que veio exatamente para nos livrar dessas trevas, do obscurantismo espiritual que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, isso nos torna filhos de Deus, né? Através de Cristo, nós temos comunhão com o Pai, porque foi isso que Jesus veio fazer lá no Calvário, ao morrer por nós. Ele veio exatamente nos reconectar com Deus, e isso foi muito importante. Agora, veja o trabalho do verbo. Aqui, no 3º subponto, fala sobre essa manifestação e habitação do verbo. O que é que ele veio fazer? Ele veio morar entre nós, né? É esse o sentido de que diz que quando ele habitou entre nós, ele armou uma tenda entre nós, ou seja, para ficar mais próximo de nós. Eu nem digo que Jesus fez isso para saber como eram os dramas humanos. Ele sabia como eram os dramas humanos. Ele sabia o que era o sofrer, ele sabia o que era a dor, ele sabia o que era choro. Mas quando ele vem fazer isso, meus irmãos, ele vem criar identidade conosco, para que a gente saiba que ele hoje conhece e sabe realmente o que é todas as coisas, para que a gente pudesse ter a nossa consciência de que ele é alguém que se importa conosco, exatamente porque ele passou por todos esses dramas humanos, né? Então ele conhece tudo isso. Diz a Escritura que nós não temos um sacerdote que não se compadece. Pelo contrário, ele é um sacerdote, Jesus como sacerdote, ele conhece, ele sabe, ele vivenciou esses dramas, esses problemas, essas dificuldades que todos nós vivenciamos. Isso é muito importante. É muito importante a igreja desse século, a igreja desta era, pregar que Cristo ele conhece os dramas humanos e ele está perto para resolver os problemas. Ou seja, o Verbo tornou-se carne para habitar conosco, para estar conosco, mesmo que ele tenha sido assunto aos céus, mas ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele faz isso através da pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo conhece, assim como Cristo conhece os nossos dramas, os nossos problemas, e ele continua sendo esse verbo, essa palavra viva,
que transforma o nosso interior, que muda o nosso interior, que pode dar uma palavra de ordem para mim e para você, e o problema, a situação em que a gente vive, ser mudada radicalmente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Esta é a mensagem que precisamos pregar a respeito do verbo vivo que continua agindo nos dias de hoje, tá bom? Meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês, continue acompanhando os nossos materiais, as nossas videoaulas, compartilhe para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Amém.